Vamos para a palavra que está em Mateus capítulo 20. Que Deus abra o nosso entendimento e que possamos ser libertos pela sua santa palavra. Que nós possamos aumentar a nossa fé através da sua santa palavra. Amém? Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores. A parábola dos trabalhadores das diversas horas de trabalho. Olha só, porque o reino dos céus é semelhante a um homem. Essa aqui é uma parábola, quem vai falar aqui é Jesus. A minha Bíblia, onde Jesus fala, está toda de vermelho, porque é ele que está falando. Então aqui, essa parábola, é ele mesmo que contou aos discípulos, que contou àqueles que ouviam a palavra. Preste atenção, porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada. Todo trabalhador, ele acorda na madrugada. Todo trabalhador, ele acorda primeiras horas do dia. E aqui, o que aconteceu? Esse trabalhador que saiu de madrugada assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Preste atenção, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, né? Ele pegou, falou o tanto que ele ia dar para os trabalhadores. Foi ali confirmado, né? Foi concordado, né? Os trabalhadores concordaram que iriam receber aquele tanto por dia. Preste atenção. Mandou-os para a sua vinha. Aí ele mandou eles irem trabalhar. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, que estavam sem fazer nada, né? Que estavam desocupados. E aí o que aconteceu? Ele chamou esses também para trabalhar. E disse-lhe, ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo. E eles foram. É interessante, né, que Jesus ia chamando as pessoas para trabalhar para ele. Uns já tinham começado a trabalhar, outros iriam começar a trabalhar, outros ainda vão começar a trabalhar. Você é esse trabalhador que está aqui e Jesus está te chamando para trabalhar para ele. Eu sou uma trabalhadora que já comecei, outros já começaram antes de mim, mas você que está aqui, que ainda não trabalha para Jesus, Jesus está te chamando para trabalhar para ele. Olha que maravilha, né, gente? E ele disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dá-vos-ei o que for justo, e eles foram. Gente, trabalhar, servir a Deus. Jesus está te chamando para servir a Deus. Jesus está me chamando, me chamou, né, para servir a Deus. Jesus está chamando todos nós para a vinha dele, para esse trabalho, para servir a ele. Louvado seja Deus. Uns vieram primeiro do que eu, outros estão junto que eu, outros virão depois de mim. Louvado seja Deus, mas ele está continuando chamando trabalhadores para a sua vinha. E ele diz aqui, louvado seja Deus engrandecido, e saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todos os dias? Ele fez essa pergunta. Então, pessoas desocupadas, gente, são pessoas ociosas, né? Tá entendendo? Por isso que a gente tem que estar trabalhando. Por isso que a gente tem que estar fazendo alguma coisa. Porque se você ficar desocupado, meu Deus do céu, você vai ficar em depressão, você vai ficar ansiosa, você vai ficar desesperada, você vai ficar vivendo perturbada, você vai ficar muitas das vezes até perturbada. Por quê? Porque não tem o que fazer. Você vai ter práticas erradas, você vai viver na fofoca. Gente que vive na fofoca é porque não tem o que fazer, gente. A melhor coisa para fofoqueira é uma pia com louça para lavar. É a casa para arrumar, não é verdade? Então o trabalhador ele não tem tempo de fazer coisas erradas. A pessoa que vive trabalhando não tem tempo de viver na fofoca, não tem tempo de praticar as coisas erradas porque está trabalhando. Não é verdade, Mara? Aprendi isso com a minha mãe. Louvado seja Deus engrandecido.
Saindo outra vez perto da hora sexta, a nona fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todos os dias? E disseram-lhe ele: Porque ninguém nos assalariou. E disse-lhe eles: Ide vós. Então, aquelas pessoas ociosas, porque não tinham trabalho, porque não tinha salário. Aí ele chamou, vem trabalhar para mim, né? E também para vinha recebereis o que for justo. E ele chamava trabalhadores, mas ele dizia que ele iria pagar esses trabalhadores. Tá entendendo? Fazer a obra para Deus, há uma recompensa. A fazer a obra para Deus, trabalhar para Deus, gente, há, há recompensa. Há pagamento para nós. Ninguém trabalha de graça para Deus. Ninguém. Louvado seja Deus, engrandecido. Ninguém vai poder dizer para Deus: Deus, eu trabalhei para ti e tu não me ajudou, tu não me sustentou, tu não proveu comigo, tu não me assalariou como tu prometeu. Tu não vai poder dizer isso para Jesus, tá entendendo? E ele continua aqui, ó. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores, agora chegou a hora do pagamento, e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros. Começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais. Olha só, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Os trabalhadores, e ele pagou o mesmo tanto para todos. Sabe por quê? Que ele pagou o mesmo tanto para todos? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Tá entendendo? Porque ninguém pode dizer: Deus ele é bom com fulano, Deus é bom com ciclano, e eu trabalho para Deus, Deus não é bom comigo. Não, Deus não é injusto. Ele é justo. Tá entendendo? Você pode estar não sei quantos anos trabalhando para Deus. Não é por causa disso que tu vai ganhar mais daqueles que vão começar a trabalhar agora. É isso aqui que Deus está querendo explicar para nós. O teu trabalho pode ser agora, começar agora, mas tem valor para Deus. Tem o mesmo valor do que aqueles que serviram a Deus antes de nós. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. É isso que o Senhor está dizendo. Você servir a Ele tem valor para Ele. Ele não vai te desvalorizar porque você vai aceitá-lo agora, porque você vai entregar a tua vida para Ele agora. Ele não vai te diminuir, não. Agora, no final da vida que tu está entregando a tua vida para mim, agora, depois que tu curtiu, depois que tu pecou, agora que que tu já fez tudo o que tu queria, que tu veio dar o resto para mim, não, gente. Para Deus não é assim, não. Louvado seja Deus, Ele quer te chamar, Ele quer que você venha. E você vindo, você vai receber o mesmo tanto que nós recebemos. O mesmo tanto que os primeiros receberão. Você vai receber a salvação, gente. Trabalhar para Deus é ser salvo. Entregar nossa vida para Jesus, entregar o que o trabalho faz? Ele ocupa o teu tempo. Então, quando você trabalha para Deus, você está ocupando o teu tempo com Deus, não é verdade? Então, o que acontece? Nós todos seremos salvos quando entregamos nossa vida para Jesus. A nossa recompensa não é dinheiro, gente. A nossa recompensa não é dinheiro, a nossa recompensa é o céu, é o reino do céu, é o tesouro do céu, é a nossa salvação. Louvado seja Deus, engrandecido. Porque as pessoas acham, né, que qual é o dinheiro que eu vou receber trabalhando para Deus? As pessoas só pensam no material. Só que esquece que Deus é Espírito. Ele provê o nosso material, mas a nossa recompensa é celestial, é o reino do céu, é o tesouro do céu, gente. Louvado seja Deus, né? E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais do mesmo modo. Receberam um dinheiro cada um.
E recebendo, o murmuravam contra o pai de família. Aí começaram a murmurar, né? Dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora. Olha só. Olha só, gente. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora. E tu os igualaste conosco. Tá vendo? Que todos para Deus temos de valor. Não tem esse negócio de dizer eu tenho tantos anos de crente. Ah, tem gente que diz, eu tenho tantos anos de evangelho, eu tenho tantos anos na obra missionária, eu tenho tantos anos já. Não, gente, não tem isso não com Deus. Nós somos igual para eles. Pode ser você trabalhar já faz tantos anos para Deus como você trabalhar agora. Ele vai te dar valor, ele vai te valorizar. Estamos entendendo, gente? Você tem que entender isso. E receber, e dizendo esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste, né? Igualaste conosco, e que suportamos fadiga e calma do dia. Mas ele, murmuração, né? O que Deus não gosta de murmuradores. O que Deus não gosta é de murmuradores. Se você estudar Deuteronômio, ele fala lá, né, que os murmuradores aborrecem ele. Os murmuradores, pessoas murmuradoras não te aborrecem? Um homem que tem uma mulher que murmura demais, esse homem vive aborrecido com essa mulher. A mãe que tem filho que murmura demais, vive aborrecida com esses filhos. A mulher que tem um marido que tudo murmura, que tudo reclama, também vive aborrecida com seu marido. E Deus se aborrece com murmuradores. Deus se aborrece. Louvado seja Deus. Escute, dizendo esse derradeiro, mas ele respondendo disse a um deles, olha o que Jesus fala, amigo. Interessante, né, que Jesus chama todos nós de amigos, né? Olha como que Jesus fala, amigo. Era trabalhador, hein? Era trabalhador, mas ele chamou o trabalhador de amigo. O caráter de Cristo era, né? Não existe, não existe. O caráter de Cristo é exemplar, exemplar, né? Meu Deus do céu, o caráter de Cristo, gente do céu, não tem ninguém na terra que a gente pode dizer esse daí tem um caráter de Cristo, porque o tratamento de Cristo, né? Ele chamar os trabalhadores de amigo. Olha só. E ele diz aqui, ó. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo? Não ajuntaste tu comigo um dinheiro? Ele pergunta. Jesus ele falou assim, tu não combinaste comigo um dinheiro? Tu não combinaste comigo que tu irias receber o que eu iria te pagar? Não foi? Então, antes de Jesus, né, pagar eles, primeiro Jesus já tinha falado, trabalhe para mim que você vai receber tanto. E eles concordaram em receber aquilo que Jesus ia dar. Mas depois eles questionaram. Eles não lembraram que eles tinham feito um acordo, que eles tinham feito um compromisso, que eles tinham aceitado aquilo que Jesus estava propondo para eles. Aí eles foram murmurar. E aí o que acontece? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Então a salvação, gente, é para os primeiros, é para os que estão agora e é para os que virão. A salvação, entendeu? Então não é porque você chegou agora que você não vai ser salvo. Não é porque eu cheguei a mais do que você que eu serei salvo e você não irá. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. A salvação é para todos, não importa. Ele está te chamando. Vem me servir. Trabalhar é servir. Vem me servir e tu vai receber o mesmo que os outros vão receber. Tá entendendo? Ele quer fazer esse acordo com você. E você aceita esse acordo? Você aceita servir Jesus e receber a salvação? Você aceita Jesus e receber o reino do céu? Você aceita Jesus e receber a herança que ele tem para dar para todos nós? Louvado seja Deus. E aqui ele diz, né? Ou não é me lícito fazer o que eu quiser com o que é meu, ou é mal o teu olho porque eu sou bom. Olha aí, gente. Então Jesus falou para esse, o teu olho é mau?
Tu me ver como mal, porque eu faço do que é meu o que eu quero. Tem gente que é assim, que nos olham com maldade, porque olharam para Jesus, para aquilo que ele estava fazendo, com maldade. E Jesus pegou e falou: o teu olho é mau, tu me vê com maldade? Não é verdade? Quantas pessoas não me vê com maldade? Quantas pessoas não estão me olhando aqui na live e estão me olhando com maldade? Quantos vizinhos nossos nos olham com maldade? Não é verdade? A maldade está onde? Naqueles que nos olham. A maldade está não é em você, é naqueles que nos olham. É naqueles que estão nos olhando. Tá entendendo? A maldade não estava em Jesus. Jesus até chamou de amigo. Você quer ser amiga do teu vizinho, amiga da tua vizinha, você quer ser amigo das pessoas da igreja, mas tem pessoas com olhares mal que não querem ser teus amigos, que não querem ser tuas amigas, não é verdade? E aí ele diz, assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos, meu querido, nem que seja na última hora, o Senhor vai pegar e vai trazer para a vinha, e vai trazer para a obra. Louvado seja Deus engrandecido. Essa é a diferença dos chamados e dos escolhidos. Os chamados reclamam. Os chamados, eles não fazem por amor. Os chamados só vieram trabalhar porque foram chamados. Os escolhidos, eles estão trabalhando, louvado seja Deus, com amor, com diferença. Os escolhidos estão trabalhando com adoração. Os escolhidos estão trabalhando e eles são preparados para aquele trabalho. Você olha para pessoas que foram chamadas e você não consegue ver nelas fruto daquele trabalho. E você olha para os escolhidos, você vê fruto no trabalho do escolhido. Louvado seja Deus, porque os escolhidos é diferente dos chamados. Os chamados vivem murmurando, os escolhidos não vivem murmurando. Os escolhidos fazem com amor, fazem porque sabe que o Senhor, louvado seja Deus, Ele merece o nosso melhor, Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor, Ele merece o nosso tempo, Ele merece o nosso trabalho, Ele merece a nossa vida, porque Ele deu a vida dele primeiro por nós, louvado seja Deus engrandecido. Então, é justo nós darmos nossa vida agora para Ele. Estamos entendendo a diferença de chamados e a diferença de escolhido. O chamado não tem bons olhos. Presta bem atenção. Aqui nesses trabalhadores havia chamados e havia escolhido. Os chamados não olharam para Cristo com bons olhos, não olharam para a prática de Cristo com bons olhos. Os escolhidos olham com bons olhos, são gratos, são agradecidos, sabem que todos são merecedores. Entendemos e aprendemos a diferença dos escolhidos e dos chamados. Chamado vive murmurando, escolhido não. Escolhido faz com amor, faz com diferença. O trabalho dele é diferente. O chamado não. O chamado ele vai reclamar, ele vai ver com maus olhos. Então, a diferença do chamado, a diferença do escolhido. O chamado ele vai sempre estar murmurando, mas será salvo, né? Será salvo. Mas o escolhido é diferente. O escolhido ele não murmura, o escolhido ele sabe que ele está fazendo por Senhor com amor. Louvado seja Deus engrandecido. O escolhido ele faz a diferença onde ele está, na casa, no trabalho, no templo, na rua, nas lives. São escolhidos, são diferentes. São diferentes. Os chamados também são diferentes do escolhido. Por quê? Porque o escolhido, ele sempre está vendo algo que não está certo. Não, mas não está certo. O Senhor dá direito para esse e não dá direito para mim. O Senhor pagar para esse o mesmo tanto que eu ganho. Eu trabalho mais, né? O chamado é esse que diz: eu trabalho mais, eu fiz mais, eu oro mais, eu jejuo mais, eu prego mais, eu faço live não sei quantas vezes mais, e não sei o que mais, né? É o chamado. Está sempre questionando Deus.
está sempre murmurando com Deus. Mas Deus, por que eu não posso? Por que eu não tenho? O chamado é assim. Por que, Senhor, que eu não tenho? Por que eu não ganho mais do que esses? Por que eu não tenho mais do que esse? O escolhido não. O escolhido, ele sabe que o que Deus dá para ele é de bom agrado. O escolhido, ele é grato por tudo que vem para a mão dele. O escolhido, ele é grato por tudo aquilo que Deus concede a cada dia. Ele está agradecido. Obrigado, meu Deus. É só arroz com feijão? Obrigado. É só farofa? Obrigado. É só pão sem queijo? Obrigado. O escolhido, ele todo o tempo está agradecendo. O chamado, de vez em quando, está murmurando. Ai, só tenho pão, não tenho a margarina, não tenho queijo. Ah, só tenho feijão, não tenho arroz, não tenho a carne, não tenho frango. É chamado. O chamado, ele é murmurador. O chamado olha as coisas com maldade. Mas o escolhido, quantas pessoas dizem que trabalham para Deus? Senhor, eu trabalho para Deus, mas eu não tenho o que esse daí tem. Mas eu não como o que esse aí como. Eu não vivo no shopping, eu não tenho uma casa própria. Tem chamado que está reclamando para Deus. Tem chamado que está trabalhando para Deus e está reclamando. E tem escolhido, louvado seja Deus, e que está trabalhando para Deus só está agradecendo. Só está agradecendo. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, Jesus está te chamando. Aqui nessa live tem chamados e tem escolhido. E Jesus está te chamando para trabalhar para Ele. Jesus está te chamando para te servir a Ele. Jesus está te chamando para a salvação. Jesus está te chamando para o reino dele. Jesus está te chamando, louvado seja Deus. Seja você escolhido, seja você apenas um chamado. Mas o Senhor quer salvar a todos, tanto os escolhidos como os chamados. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ele dá o mesmo direito que o escolhido tem de salvação, ele dá o mesmo direito para o chamado. Agora, se você não gosta, o que foi que ele disse? Você pode ir embora. Não precisa continuar trabalhando para Deus. Não precisa continuar no caminho com Deus. A escolha é sua. Ele está te chamando, mas se você não quer o que ele tem para te oferecer, o Senhor, ele tem para te oferecer o reino do céu, não é o reino da terra. Mas se você não quer o reino do céu, então siga o teu caminho. Só que o teu caminho será de morte. Só que o teu caminho não será o caminho com Cristo. O teu caminho será de mentiras, o teu caminho será de vergonha, o teu caminho será de derrota. Com Cristo, tu pode ver que tu ganha pouco. Talvez tu está dizendo, eu trabalho para Jesus, minha vida não muda. Eu trabalho para Jesus, eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu prego tanto, eu procuro viver separado, eu procuro viver agradando a Deus, mas parece que as coisas não mudam na minha vida. Mas tu tem o reino do céu. Tu é herdeiro de Deus, tu faz parte da família de Deus. O que tem de crente murmurador, gente? Não é pouco não, é muito. O que tem de chamados que vivem murmurando, mas eu oro, não vejo nada. Mas eu prego, mas eu servo, mas eu vou para a igreja, mas eu vou para o templo, mas eu limpo a igreja. Mas o que eu vejo lá, recebendo honras, é aquele que não faz nada, né? É aquele que não faz nada, é aquele que chega lá, que já está tudo pronto, né? Não tem esses trabalhadores. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas seja um escolhido de Deus, que seja grato, sabe? Seja grato, Senhor. Seja que nem aquela pecadora. Seja que nem aquela pecadora que pegou, ungiu os pés do mestre. Chorou, ungiu, lavou. É um trabalho. Não é verdade que é um trabalho? Ela teve o trabalho de lavar os pés do mestre. Lavou os pés do mestre com água, com as lágrimas dela, enxugou com seus cabelos, né? E derramou o azeite sobre o mestre. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, tudo que você for fazer para Deus, faça com amor. Faça agradecendo. Não faça murmurando. Senhor, eu oro e não vejo resposta. Senhor, eu vou para a tua casa e não vejo a resposta. Senhor, Jesus, Senhor, não... você está dizendo, Senhor, estou trabalhando, mas não vejo nada. Não seja esse murmurador. Seja esse, Senhor, eu estou fazendo, mas eu sei que eu vou ter fruto. Eu sei que eu terei colheita. Eu sei que eu terei resposta da oração. Eu sei em quem eu tenho crido.
Você tem que ser esse trabalhador que está trabalhando para Deus e está dizendo: eu sei quem eu tenho crido. Eu sei aquele que me prometeu. Eu sei aquele que entrou em acordo comigo. Se tu me servires, será salvo tu e a tua casa. Se tu me servires, louvado seja Deus, eu te darei o reino do céu. Eu te darei o tesouro do céu. Tu farás parte comigo na minha mesa. Eu te darei uma morada comigo. Louvado seja Deus, porque Ele foi para o Pai preparar a morada para nós. Sejamos esse, que estamos trabalhando para Deus e sabemos que temos sim recompensa do nosso trabalho. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Essa foi a palavra. Deus é bom, né, gente? Somos trabalhadores de Deus. Às vezes você pode dizer assim: mas eu não sei pregar. Mas você pode orar por vidas. Oração é uma conversa com Deus. Quem sabe você diz: mas irmã, não tenho o dom da palavra, não tenho o dom da revelação, eu não tenho o dom da cura. Gente, Deus deu o dom da cura para todos. Deus chama os seus discípulos e Ele dá os dons, né? Então, você orar por vidas na tua casa, tu não precisa trabalhar só no templo. Você visitar um doente é um trabalho. Você visitar um encarcerado, você entregar um folheto é um trabalho. Você está orando por vidas, por famílias, é um trabalho para Deus, louvado seja Deus. Você colocar vídeos de pregação, de oração, é um trabalho. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Tá entendendo? Então tem gente que diz assim: ah, mas eu não sei pregar, eu não sei orar. Você não sabe colocar um salmo? Louvado seja Deus. Você não sabe orar por vidas? Louvado seja Deus, engrandecido. Você não sabe louvar, glorificar a esse Deus, falar desse Deus maravilhoso? Quem é que não sabe, gente? Você só sabe falar mal dos outros e não sabe falar bem de Deus? Você só sabe falar as coisas ruins e não sabe falar as maravilhas de Deus? Isso é obra, isso é trabalho, isso é tempo. O que é trabalho? É o tempo. É o tempo que nós demos para Deus. Lembra lá o que ele falou em Malaquias? Para nós tirarmos 10% do nosso tempo para Ele. 10%. Então, os outros por cento do dia, você faz o que tu quer, mas tira 10% do teu tempo para Deus. Trabalho é Deus. Trabalho é tempo, na verdade. Trabalho é tempo. Para mim, estar aqui na madrugada, eu tirei o meu tempo, a minha hora. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, às vezes, você está usando o teu tempo não para trabalhar para Deus. Louvado, não para buscar a Deus. Aprendemos que nós somos inteligentes. Vamos encerrar. Poderoso Deus, soberano Pai, obrigado por esse dia, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, obrigado, meu Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, eu creio que o Senhor está paralisando a força do mal. Eu creio, meu Deus, que o Senhor está paralisando, Senhor, a força do reino das trevas que estão pedindo derramamento de sangue. Meu Deus, o Senhor é maior do que as trevas. Toca na Lidiane que está com dor no corpo. Senhor, vai tirando a fadiga do corpo. Vai tirando, meu Deus, o cansaço desse corpo. Espírito Santo de Deus vem com renovo. Espírito Santo de Deus sopra no vale dos ossos secos. Espírito Santo de Deus, venha nesse momento renovar. Venha, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, sustentar a tua igreja. Segura na nossa mão. Abençoa cada vida que está aqui trabalhando nessa plataforma, Senhor. Meu Deus e meu Pai amado, dá o livramento às crianças. Livra o povo do Rio de Janeiro, o povo do Amazonas, meu Deus, que já está começando ali guerras também, Senhor, por causa do tráfico. O Senhor sabe como é a cidade de Manaus, meu Pai. O Senhor sabe como é em Poari, meu Deus. O Senhor sabe que, meu Deus, meu Pai, o tráfico tem vindo, meu Deus, pelas águas ali, por Tabatinga. Mas o Senhor é Deus para repreender a fúria do mal. Nós cremos num Deus que paralisa a força do mal. Nós cremos num Deus que ouve a oração do justo. Nós cremos num Deus, meu Pai amado, que os seus ouvidos estão atentos às nossas orações. E nós somos justificados por Cristo Jesus. Acalma o vento, acalma a tempestade, Jesus. Paralisa essa força do mal, paralisa, meu Deus. Abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos para que a gente ouça a tua voz, a voz do Espírito Santo, para que nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz.
meu Deus e meu Pai amado. Faz a tua vontade nessas vidas. Faz a tua vontade nessas vidas que estão aqui. Cura os enfermos, cura, Jesus, toca, Jesus. Toca, meu Deus, nos enfermos, abre porta onde não há porta. Eu te apresento, meu Deus e meu Pai, as vidas que estão no cárcere. Leva elas ao arrependimento.